Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Marcelo, sou administrador de redes aqui da PHS Brasil Consultoria Informática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um recurso nativo do próprio Windows que tem como premissa garantir que os seus dados não sejam acessados em caso de alguma eventualidade, um roubo, por exemplo. Para contextualizar, imagina que você esteja saindo de algum escritório da região central aqui de São Paulo e por uma infelicidade do destino foi assaltado e levaram o seu laptop. Chato, né? Fora os transtornos que um assalto gera quando falamos do trauma e questões burocráticas, como ter que emitir uma segunda via dos documentos, ainda precisamos nos preocupar com o conteúdo que está armazenado no equipamento que foi roubado. E a pergunta que fica é: como nós podemos garantir que nesse caso que eu citei, ninguém tem acesso aos dados? O BitLocker ele é uma solução de criptografia de disco nativa do próprio Windows e que está disponível para uso desde o Windows Vista. Com o disco criptografado, o acesso aos dados do equipamento somente será liberado ao digitar uma senha de acesso ao disco. Essa senha de acesso ao disco será solicitada sempre que ligarmos o equipamento. É importante destacar que sem essa senha de acesso ao disco, o acesso aos dados será impossível mesmo que removam o disco do laptop e tentem acoplá-lo em uma Dockstation para acesso via USB. Por isso é de extrema importância que você entenda o funcionamento do recurso e dimensione o uso adequado na sua estrutura de rede para evitar qualquer transtorno. O único requisito físico necessário, mas não obrigatório, é o chip TPM. De forma resumida, o chip TPM ele aplica criptografia a nível de hardware, o que ajuda a tornar o sistema operacional mais seguro aplicando criptografia de ponta. O chip TPM já vem instalado em alguns laptops mais recentes, mas se o seu equipamento não tem o chip TPM, tudo bem, nós vamos te ensinar como fazer o que chamamos de bypass, que é equivalente a um contorno para usar o BitLocker, mesmo que o seu equipamento não tenha esse chip TPM. A nível de curiosidade, para você saber se o seu equipamento tem o chip TPM instalado, acesse o gerenciador de dispositivos e verifique se na guia dispositivos de segurança consta o chip TPM. Tá? Aqui no meu laptop, pressiono simultaneamente as teclas Windows R, ele abriu a caixinha do menu executar. No menu executar eu digito DEVMGMT, ponto final, MSC. Pressiono Enter. Aí ele abriu essa guia aqui de gerenciador de dispositivos, abriu essa janela de gerenciador de dispositivos. Eu vou maximizá-la, venho com o mouse aqui à esquerda e procuro por dispositivos de segurança. Perfeito. Então aqui você observa que esse meu laptop, ele por ser mais recente, ele já vem com esse hardware, no caso esse chip TPM, que é responsável pelo serviço de criptografia, ok? Então vamos partir para a ativação do recurso em si. O primeiro passo foi ensinar a validar se no teu equipamento tem o hardware mínimo, tá? Mínimo, mas não obrigatório. Agora vamos partir para a ativação do recurso em si. Vou fechar aqui o gerenciador de dispositivos. Pressiono juntas as teclas o Windows R, novamente no menu executar. Agora eu vou digitar gpedit.msc. Pressiono Enter. Ele vai abrir aqui a caixa, tá? A janelinha de editor de política de grupo local. Isso aqui é para editar uma política de grupo no computador individual. A nível de curiosidade, se você estiver falando de um ambiente corporativo, com servidor, máquinas, membro do domínio da Active Directory Domain Service, no servidor você vai utilizar um console chamado Group Policy Management, tá? No caso, as políticas de grupo ou mundialmente conhecidas as GPOs. Então, aqui no editor de política de grupo local, eu vou expandir para ficar melhor a visualização. Vou arrastar aqui, o que a gente faz? O que você observa? Que existem dois tipos de configurações possíveis de serem aplicadas. No caso do BitLocker, o que nós vamos fazer? Venho com o mouse no canto superior esquerdo, clico logo em política de computador, expando aqui configurações de computador, posteriormente expando modelos administrativos, componentes do Windows. Em componentes do Windows, pesquiso aqui por criptografia. Clica em criptografia, expandir
e cliquei também em unidades de sistema operacional. Vou com o mouse para o meio da tela, clico na guia de configurações para que ele ordene, tá, por ordem alfabética. Uma vez que ordenou por ordem alfabética, a política que eu preciso ativar, ela se chama exigir autenticação adicional na inicialização. Um ponto importante é que você deve observar que existem duas políticas, tá? A primeira é exigir autenticação adicional na inicialização e a segunda, ela se aplica somente ao Windows Server 2008 e o Windows Vista, tá? Essa pequena diferença aí. Então vou clicar na primeira política, clico duas vezes e aqui eu vou marcar a opção habilitado. Originalmente vocês devem ter observado que ele veio como não configurado, tá? Então eu marquei aqui a caixinha de habilitado. Marquei aqui, na verdade já veio marcado por padrão, tá? Mas é importantíssimo avaliar que essa primeira caixa que está escrito permitir o BitLocker sem um TPM compatível, tá? Esteja marcada. Garantiu que essa caixinha está marcada? As opções são permitir TPM para todas essas 4 checkboxes aqui, tá? Então permitir TPM, na segunda caixinha permitir PIN de inicialização com TPM, na terceira caixinha permitir chave de inicialização com TPM e na quarta caixinha permitir chave de inicialização e PIN com TPM. Clico em aplicar, clico em OK e fecho aqui o editor de política de grupo local. Perfeito. Então, validado esse segundo pré-requisito, que é a política, tá? A ativação da política, que vai exigir a senha adicional, a gente parte para o comando em si. Finalizado, então, as questões relacionadas à política, o que nós vamos fazer agora? A criptografia do disco em si, tá? Canto inferior esquerdo, clico no menu Windows, tá? No íconezinho do Windows, digito CMD. No prompt de comando, eu clico nele com o botão direito do mouse e seleciono a opção executar como administrador. No prompt de comando que foi executado como administrador, eu vou digitar o comando manage-bde espaço C2 pontos, que é a unidade do sistema operacional, espaço traço on, porque eu estou ativando, e agora os 2 parâmetros necessários para iniciar o processo. Menos, tá? O traço, recovery, password, espaço, traço, password. Então, antes de apertar o Enter, batendo o comando aqui, manage-bde, espaço, C2 pontos, que é a unidade que eu vou criptografar do meu sistema operacional, depois, traço on, porque eu estou ativando, tá? E os parâmetros relacionados à senha, que é o menos recovery password, menos password, tá? Pressiono Enter. Aí ele está pedindo a senha que será necessária sempre que eu ligar o computador. No nosso caso aqui, para ficar contextualizado, tá? Vou digitar aqui a senha de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o processo de criptografia será inicializado. Obviamente, tá? No nosso ambiente de teste, nosso ambiente controlado, eu digitei de 1 a 8, mas no seu ambiente corporativo você vai definir uma senha segura, contendo caracteres especiais e alfanumérico, tá? Não vai deixar algo muito óbvio, porque senão não tem muito sentido você criptografar o disco e deixar a senha 1, 2, 3. Segunda informação muito relevante aí para vocês. Você observa que, findada a parte do comando, ele gerou aqui a senha, tá? Ele gerou aqui uma senha alfanumérica. Ele gerou uma senha de criptografia para caso dê algum problema no seu equipamento. É de suma importância que você salve a saída do comando em si, tá? É de suma importância que você salve aqui essa senha de recuperação, tá? Para caso tenha algum problema, você vai precisar desses dados aqui, ok? Então, no nosso caso aqui, depois eu vou decriptografar, tá? o sistema operacional. Eu vou desativar o recurso, é só para a gente gravar o vídeo. Mas saiba que essa senha aqui ela tem que ser gravada. A criptografia em si, ela inicia após o processo de reboot do equipamento, tá? Então eu vou clicar aqui na pastinha do Windows Explorer
E para saber se o equipamento está com criptografia ativa ou não, se falando de BitLocker, você observa aqui no disco C2 ponto, ele passa a exibir um ícone de um cadeadinho, tá? Indicando que a criptografia está ativa. Aqui eu emiti o comando, mas ainda não reiniciei o equipamento. Consequentemente, não está ativa nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Vou reiniciar o equipamento aqui para a gente seguir com a conclusão do vídeo, com a validação, tá? Citar também uns pontos importantes e posteriormente seguir para a conclusão do vídeo. Então, no canto inferior esquerdo, vou clicar aqui no menu Iniciar, desligar, reiniciar. Importante destacar que enquanto a criptografia ocorre, você poderá notar uma queda na performance do seu equipamento, tá? A popular lentidão na máquina. Para checar o status da criptografia em um prompt de comando, você vai seguir com os comandos que eu vou exibir aqui agora na tela. Então a minha máquina ela reiniciou, eu precisei digitar a senha, tá, de 1 a 8 aí para ela liberar o acesso ao disco e posteriormente seguir com a inicialização do sistema operacional. O que eu vou fazer agora? No Explorer, você observa que a máquina está um pouquinho mais lenta, mas ó, o disco aqui já exibe o cadeadinho que é o ícone característico da criptografia, ok? Conforme eu havia citado anteriormente, enquanto a criptografia ocorre, há sim alguma questão relacionada à lentidão, tá? E você pode notar uma queda de performance. Para checar o status da criptografia, o que você faz? Pressiona o Windows R, no menu executar digita cmd e aqui você digita o comando manager-bde, manage-bde, espaço, traço, status. E aqui você observa o quê? Que ele te mostra o tamanho do disco, ele informa o tamanho do disco, é um SSD de 240 e a criptografia atualmente está em 4.9. Tá? Agora está em 5.4, então até chegar ali em 100%, que seria equivalente a finalizar o processo de criptografia, pode ser que eu note aí uma queda de performance, ok? Antes de finalizarmos o vídeo, vou passar uma dica útil, bem útil aliás, para quem tem contratado os serviços de nuvem do Office 365. Caso a sua licença de uso seja ao menos a versão Business Standard, eu recomendo que você ative o backup do OneDrive para resguardar aqui os dados que estão armazenados na área de trabalho, nas pastas documentos e imagens desses equipamentos que você fará criptografia. Tá? Desse modo, se houver algum problema com o BitLocker, você não tem a chave de recuperação que foi gerada na implantação do recurso, pode recorrer ao OneDrive para ter acesso a esses dados, tá? Porque a gente sabe que o recomendado é sempre salvar os arquivos nas pastas de rede, caso você esteja utilizando o servidor on-premise, ou na sua estrutura de cloud computing, se você estiver usando lá um SharePoint, um Google Workspace, tá? E, aliás, eu aproveito para informar que caso vocês precisem de apoio com o seu licenciamento ou soluções Microsoft, por favor, entre em contato com o nosso time comercial, tá? Nós teremos o maior prazer em entender e atender a sua necessidade, sempre pautados em transparência e em confiança. Antes da gente concluir o vídeo, galera, a criptografia está ocorrendo aqui ainda, está em 10%. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhadinha lá no painel de controle, as questões relacionadas à chave. Tá? Então, minimizei tudo, pressiono aqui as teclas Windows R, no menu executar digito Ctrl, pressiono Enter. No canto superior esquerdo, clico em ícones e seleciono aqui os ícones pequenos. Tá? Com essa visualização, fica fácil para mim clicar em criptografia de unidades de disco do BitLocker. Cliquei. Perfeito. Aqui ele mostra o status, tá? E no caso está criptografando, que seria equivalente ali o manage-bde, o status, ele te mostra detalhadamente, tá? Então, no caso aqui, ele mostra algumas opções importantes para a gente. Posso remover senha, posso desligar o BitLocker, posso alterar a senha, ou as opções mais importantes, que são as opções que nós vamos definir aqui para o vídeo ficar bem completo. Tá? Eu vou clicar em fazer backup da chave de recuperação. E aqui nós temos as seguintes opções. Caso o seu endpoint, né, o seu desktop, ou o laptop esteja ingressado lá no Microsoft Entra, o antigo Azure Active Directory,
você tem essa opção de salvar na sua conta Microsoft, então ele salva as senhas do BitLocker vinculado à sua conta Microsoft. Tem a opção de salvar em um arquivo e também tem as opções de imprimir a chave de recuperação, tá? Essa opção de conta Microsoft vai falhar porque não está vinculada, tá? E as opções aqui de salvar em um arquivo, você vai notar uma própria segurança do mecanismo do BitLocker. Ele não deixa salvar na área de trabalho. Ó, ele já informa de, pô, mas você tem certeza que você vai salvar a chave de criptografia e decriptografia na área de trabalho? Porque se o disco travar, você não tem acesso aos dados. Então ele tem essa inteligência, tá? De não permitir que você salve na área de trabalho. Obviamente, a chavinha de criptografia, então você tem que salvar em uma estruturinha aí de rede, tá? Uma pastinha de rede. Então, no caso, eu não vou salvar na área de trabalho, vou salvar aqui na pastinha de vídeos, tá? Aí você coloca um nome que faça sentido para você no arquivo, tá? No caso, ele está com chave de recuperação do BitLocker. Mas, o que eu quero que você entenda? Se você tiver 4 computadores ou dezenas de computadores, se você não mudar esse nome aqui, vai ficar ruim para você fazer a gestão dessas chaves. Então você pode manter toda essa string, tá? Todo esse nome que ele vem por padrão, e aqui você adiciona uma nomenclatura que fique fácil para você fazer o recover dessa chave. No caso aqui vai ser notebook do marketing e vou clicar em salvar. Beleza, então eu já tenho o backup dessa chave salva em um mapeamento de rede, ok? Também posso clicar aqui em imprimir o arquivo, caso você queira deixar impresso no pastinha, fica ao seu critério aí, ok? Vamos checar o status antes de seguir para a conclusão do vídeo. Ainda está em 20%, tá? Então entre uma hora, meia hora ou algumas horas, pode ser que note-se uma queda de performance no equipamento aí, em decorrência desse processo de criptografia. Com isso, tá, galera? Acho que o vídeo ficou bem completão. Enfatizo a questão se tiver backup do OneDrive, faça uso, tá? Para garantir aí que os dados fiquem 100% seguros e que você tenha alguma contingência, tá? Para os dados que a gente sabe que a galera acaba salvando aí na área de trabalho, documentos e imagens, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, pois foi desenvolvido com muito carinho pelo time de marketing aqui da PHS Brasil, tá? E trata-se de um conteúdo muito pertinente, principalmente por abordar questões relacionadas à segurança da informação. Se o vídeo te agregou, peço para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho lá das notificações. Por hoje é só, eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.